Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Vamos lá. Gente bonita, assim, ó. Ah, vamos dando continuidade às nossas atividades aqui sobre o continente asiático, tá? Então, lá no começo, vocês viram aquela parte da parte mais física, né? Clima, relevo, né? Que é um continente muito grande, né? Muitas diversidades. A gente tem regiões com muitas florestas ali. Em questão na Índia nós temos uma boa parte de vegetação. Ali mais a parte sudeste asiática, muitas ilhas ali com vegetação bem exuberante, assim como nós temos desertos no Oriente Médio, né? Então várias situações, temos os pontos mais altos do mundo, né? Ali a Cordilheira do Himalaia e então bem diversificado ali. Também temos a parte norte ali da Rússia que é só gelo praticamente, né? Neve e muito frio. Então nós temos essas várias paisagens diferentes, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre a questão da urbanização, né? Nos países da Ásia, tá? Então, a gente vai abordar sobre o Oriente Médio também mais adiante e todas essas temáticas diferenciadas ali dentro, tá? Sobre esse continente. Então, a urbanização asiática e os problemas relacionados às grandes aglomerações urbanas. Vamos lá. O que acontece? Isso aqui é uma foto de Hong Kong, tá? Então a gente vê vários prédios muito altos, né? Muitos apartamentos, vários arranha-céus, né? Uma urbanização muito grande, né? Um número muito elevado de pessoas vivendo nas cidades, tá? Então isso também acarreta, né? Muitos problemas. Muita gente amontoada vai ter problema. Isso é óbvio, né? Então isso aqui eu achei muito interessante, né? Então as cidades do continente asiático tiveram um rápido crescimento, certo? Isso é fato. Isso acaba ocasionando graves consequências, tá? Então, a ONU diz que em 2030, tá, nós teremos, né, nós teremos muitas, peraí, em 2030, né, o mundo contará com 41 megacidades. O que é uma megacidade? É uma cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes. Dessas 41 megacidades, 23 vão estar no continente asiático. Ou seja, 230 milhões de pessoas vivendo em 10 cidades lá na Ásia, tá? Mais da metade das megacidades do mundo vão estar no continente asiático. Tá? Então isso vai trazer muitos problemas mesmo. Então, Garibaldi tem problemas, né? Que é uma cidade pequena, tem alguns problemas, claro. Sempre tem, a gente vê alguma situação do lixo, a situação do arroio marrecão ali que poderia ter um tratamento melhor. Mas é só culpa do governo? Não, é culpa da população também, que às vezes não tem os cuidados devidos, né, com o seu entorno ali, tá? Então, urbanização das cidades. Essa aqui é uma imagem de satélite, né, que eu tirei esses dias da cidade de Garibaldi. A gente vê o que? Características de cidade pequena ainda, né? Uma cidade não tão urbanizada, né? A gente tem áreas verdes aqui, né? Locais ainda que tem espaço para se ampliar ou colocar prédios ou para fazer praças e tudo mais, né? Não quer dizer que uma cidade grande não pode ter áreas verdes. Porto Alegre tem muitos parques, tá? Então, e é uma cidade grande, né? Mas assim, a gente não vê prédios muito altos, a gente vê uma verticalização da cidade ainda não tão grande, né? Então a gente não vê assim grandes construções ainda, né? Isso aqui em 2020. Isso aqui, né? Eu peguei essa imagem num perfil do Facebook lá, imagens antigas de Garibaldi. A gente vê que mudou muito desta, né? De atualmente para como era antigamente, né? Esse aqui é o centro histórico, então a gente vê o que? Árvores muito grandes aqui, né? Áreas pouco habitadas que não tinham prédios e nada, né? Então a gente vê muito mais espaços, né? Que não eram ocupados, muito diferente de hoje, que hoje tem muito mais ocupação, né? Então aconteceu essa urbanização muito mais com o passar do tempo a urbanização aumentou muito, tá? Então, por que acontece esse aumento na urbanização das cidades, né? Tem várias explicações. A principal delas é as pessoas que saem... Opa, vamos para o outro lado aqui. As pessoas que saem do meio rural
para ir morar nas cidades, tá? Essa é a principal delas, né? Depois, por que elas acabam saindo do meio rural para ir morar nas cidades? Porque no meio rural elas acabam não achando emprego, porque o trabalho foi mecanizado, né? Então se precisa menos pessoas para trabalhar no campo. Então elas acabam procurando emprego nas cidades. E também tem a questão das indústrias. A maioria das indústrias, né, elas se encontram no meio urbano, né, nas cidades ou no entorno das cidades. Então as pessoas acabam indo morar nas cidades por causa dessa questão de emprego mesmo, né? Então, falando sobre o nosso assunto, que é o país China, que está dentro do continente asiático, né? Aqui algumas características, né? 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, né? Então é o terceiro em área territorial em relação ao mundo, né? E a partir da década de 80 ali, ele começou a se expandir e se tornou começou essa caminhada para se tornar uma grande potência mundial, tá? Uma abertura econômica para conseguir conquistar o mundo de forma econômica. Eles sempre diziam assim, que a China não vai conquistar o mundo através de guerras, né, militarmente. Eles vão conquistar o mundo através da sua economia, através do seu potencial econômico e tudo mais, né? Então, dizem que a China é a grande fábrica, a grande indústria do mundo, né? Porque muitas empresas colocam suas fábricas, suas indústrias nesse país. E vocês sabem por quê, né? Mão de obra barata, mão de obra abundante, leis ambientais pouco aplicadas, né? Então tem esses fatores, tá? Então, aqui falando um pouco sobre, né, que a partir de 1980 que começou, né, essa abertura comercial, né, industrial, econômica, para se tornar uma das grandes potências do mundo, né? Então eles têm grande destaque na questão da mineração, né, os carros, né, fabricados lá, muitas questões das máquinas que a gente usa aqui, muitos dos eletrônicos, das nossas roupas, a questão do petróleo também, são tudo coisas que acabam sendo transformadas, né, neste país, tá bom? Então, como é que isso se iniciou, né? A gente sabe que nessa região aqui mais central da China a gente tem um grande deserto, né, grandes elevações rochosas e tudo mais. Então a gente teve um grande avanço nessas zonas, né, zonas econômicas, desculpa, nas ZEs, né, que eles falam, aqui na parte litorânea, né, na parte leste litorânea aqui da China, tá? Que tem a grande concentração populacional está nessa região, né? E então nós temos várias zonas aqui que são específicas, tá? Então, mais a questão eletrônica, mais a questão petroquímica e tudo mais. Então, isso aqui fez com que se avançasse muito. E também a questão litorânea, ela ajuda no despacho das mercadorias. As mercadorias acabam indo, né, para vários lugares do mundo através dos grandes portos aqui dessa região, tá? E isso traz grandes consequências também. A questão da poluição, tá? A gente não consegue ter, eles não conseguem, né, ter um equilíbrio na questão da indústria e do meio ambiente, tá? Então aqui a gente vê a poluição atmosférica, né? O ar muito poluído. Existem cidades lá que as pessoas elas usavam muito máscara antes por causa da poluição, né? Antes até do coronavírus, ali da pandemia, né? A questão da poluição dos recursos hídricos e a questão da poluição dos solos, tá? Muito pertinente, muito complicado isso, porque é uma situação que pode chegar a se tornar irreversível, né, a curto prazo, tá? Então, isso são consequências. Pois bem, e isso aqui são imagens de satélite do momento da pandemia, tá? Que se fez a questão do isolamento no continente, na China, lá em Wuhan, tá? Onde foi o primeiro foco ali do coronavírus, né? E a gente vê o que, né? Que teve
uma grande redução, né, dos poluentes depois que aconteceu o isolamento lá, que as pessoas ficaram em quarentena, tá? Na China, na Índia também, né? Na Índia a gente consegue enxergar aqui a cordilheira do Himalaia lá, né? A gente consegue ver esses picos graças ao isolamento, graças às pessoas estarem na quarentena, elas acabam a produção industrial foi diminuída, né? Então a gente pôde se observar os picos do Himalaia aqui por causa da diminuição da poluição, tá? Aqui é os canais de Veneza, né? Então a gente vê aqui a situação em abril de 2019, né? E em abril de 2020, né? Aqui no momento que em abril de 2020 não tinha as pessoas estavam em quarentena na Itália, tá? Então a gente tinha uma diminuição muito grande na questão dos poluentes na cidade aqui. Então em 2019 a gente vê essa tonalidade da água aqui muito mais, a questão do esgoto, a questão da muito mais suja, e 2020 até acho que viram, se não me engano, golfinhos eles conseguiram enxergar na região lá por causa da quarentena, né? Então os animais eles começam a tomar conta dos espaços no momento que o humano acaba saindo, né? E aqui no Paraná também um exemplo interessante, né? Curitiba, Paraná, a questão da emissão do CO2, né? Que a gente vê nessas imagens aqui muito mais avermelhadas, né? Alaranjadas aqui de 2019 e 2020, quando se teve um nível de isolamento social, as pessoas ficando mais em casa, a gente teve uma melhora na questão do ar, tá? Aqui alguns gráficos, né, mostrando a emissão do CO2, né, como diminuiu durante os dias da semana, né, de um ano para o outro, 2019 para 2020, e aqui a região, aqui na Europa, durante a questão dos voos, tá? Então diminuiu muito a questão dos voos na Europa, 2019 e 2020. 2020 a gente vê muito menos aviões voando de um lado para o outro, e a gente também percebeu o quê? Que a gasolina ficou muito mais barata, né, nesse tempo ali. Agora que as pessoas começaram a sair mais de novo, o isolamento está diminuindo bastante, o combustível já ficou mais caro de novo, né? Então, no momento que se tinha pouco consumo e pouca demanda, né, pouco consumo, tinha abundância desse produto, no caso os combustíveis. Então o preço foi lá para baixo. Começa a aumentar o consumo, o preço sobe também, tá? Então isso explica bastante. Aqui mais um exemplo, então, com humanos em casa, animais selvagens estão ocupando ruas e cidades do mundo, né? Então eu acho bem interessante isso aqui, é um coiote na Califórnia, aqui lá nos Estados Unidos, né? Aqui foi no Reino Unido que eles perceberam essas cenas no momento que as pessoas acabam ficando em casa, os animais começam a aparecer, tá? Essas atividades aqui vocês vão ter no arquivo também, tá? Se vocês conseguirem imprimir, melhor, né? Lá no arquivo, senão vocês copiem e coloquem no caderno, tá? Vocês vão fazer pesquisas na internet e essas atividades serão em dupla, tá? Em dupla vocês podem fazer essa atividade, né? Vai na casa do coleguinha? Não precisa ir na casa do coleguinha. Conversa pela internet, fala no WhatsApp, sei lá. As atividades cada um me manda, tá? As duas pessoas têm que me enviar, mas vocês podem fazer em dupla. Eu sei que vocês estão fazendo algumas coisas já em dupla, com certeza, que a gente não é bobinho de achar que não, tá? Então vocês vão fazer isso aqui conversando primeiro com um colega e depois vocês vão pesquisar na internet. Vocês vão, como essa poluição tem afetado a sociedade e o ambiente. Pergunta pro colega, putz, tu acha o que, né, dessa poluição ali? Tu acha que afeta, não sei o que, né? Então a gente já viu que sim, né? E depois dá uma pesquisada na internet para ver se vocês acham alguma coisa, tá bem? Resposta, não precisa ser um textão, gente, é só para vocês terem essa percepção. Não precisa pegar um textão da internet e copiar, não é isso que vocês têm que fazer. Vocês têm que resumir, vocês têm que falar para mim o que é que está acontecendo ali nessas situações, tá? E isso aqui vocês vão fazer também em dupla, né? Esse design thinking aqui, tá? É uma atividade bem legal para fazer, que vocês vão é mais ou menos isso aqui, tá? Deixa eu voltar aqui, o que vocês vão fazer. Vocês vão analisar a situação aqui, analisar o material,
tá? Aquelas imagens que eu disponibilizei antes da poluição. Poluição do ar, contaminação do solo e poluição hídrica, né? Que acontece lá. Vocês vão analisar aquelas imagens, tá? E durante a pesquisa, para fazer aquelas questões anteriores, vocês também vão ter que... Vocês vão se deparar com imagens e tudo mais na internet, tá? Aí depois vocês vão propor ideias, tá? Cada ideia num papel. Essas aqui são as ideias, no caso aqui, ó, em laranja, tá? Essas aqui são as ideias, né? Uma ideia, poluição do solo, né? Peixes vão morrer na poluição hídrica. Aqui são todas as ideias. E por último, vocês vão propor soluções para esses problemas, tá? É uma atividadezinha que vocês vão ter que usar a cabeça um pouco. Isso aqui em laranja são os problemas e as soluções estão aqui embaixo, tá? Esses outros papéis aqui são as soluções que vocês podem buscar. Vai ser uma atividade avaliativa, vai valer uma boa nota, isso aqui tudo, tá? Todos esses, então, de novo, os problemas e as soluções, ok? Façam isso em dupla, ajuda ali entre vocês, na internet também, procurem alguma coisa, mas se dediquem e qualquer coisa me chamem, tá, gente? Já virou clichê, mas vou falar de novo. Se cuidem, boas atividades, me chamem qualquer coisa, mandem áudio, mandem texto, dentro do horário de aula, por favor, né, que é o que a gente indica, né, vamos manter a rotina, né, e daqui uns dias, quem sabe a gente se vê por aí, né? Ou não também, e a gente continua fazendo assim, o que não pode a gente parar e perder nosso contato, nossas atividades, se desorganizar, tá bom? Um abração a todos e se cuidem.